Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, esse é Mastel Braga e hoje nós iremos falar sobre Nevernight, A Sombra do Corvo, de Jay Kristoff. Mostra aí o livro para nós, Matheus. Isso aí, Rafa. Tô aqui com Nevernight, A Sombra do Corvo, da editora Plataforma 21. É uma arte bem chamativa aqui na capa, assim, já uma mulher mascarada com a faca cheia de sangue aqui, umas sombras, uma fonte bem destacando também, bacana, em vermelho. Tem uma problemática aqui em relação a esse livro, muita gente reclamou que é aquelas páginas brancas, né? Tem gente que incomoda, o pessoal gosta, acha mais confortável aquelas páginas amareladas. Mas nada disso importa pra gente, Rafa. Nós estamos preocupados aqui com as técnicas utilizadas pelo Jay Kristoff na primeira página dele, se elas são suficientes para cativar a gente, para deixar a gente ansioso por virar a página e continuar a leitura. É isso. Então vamos lá. Nevernight, A Sombra do Corvo, Jay Kristoff. Caveat emptor. As pessoas costumam cagar-se todas ao morrer. Seus músculos relaxam, suas almas voam livres e o resto escorre. Apesar de todo o amor do público pela morte, os dramaturgos quase não tratam disso. Quando nosso herói exala seu último suspiro nos braços de sua heroína, eles não chamam a atenção para a mancha vazando-lhe por entre as coxas, nem para o fedor que faz lacrimejar os olhos da mulher que se inclina para o beijo de despedida. Digo isso a fim de avisar, ó caros amigos, que este seu narrador não partilha desses escrúpulos. E se a realidade desagradável do sangue derramado revira seus estômagos, estejam cientes desde já que as páginas em suas mãos falam de uma garota que está para o assassinato, assim como o maestro está para a música, que fez com os finais felizes o mesmo que uma serra faz com a pele. Ela própria está morta, palavras que tanto os perversos como os justos dariam os olhos da cara para ouvir. Deixou atrás de si as cinzas de uma república, uma cidade de pontes e ossos caída nas profundezas do oceano por suas mãos. E, contudo, tenho certeza de que ela ainda encontraria um jeito de me matar se soubesse que pus essas palavras no papel. Eu seria partido ao meio e deixado para a escuridão faminta. Mas penso que alguém deveria pelo menos tentar separar a garota das mentiras contadas sobre ela, através dela, por ela. Alguém que sabe da verdade. Uma garota que alguns chamavam de moça branca, ou a faz-rei, ou corvo, mas, na maioria das vezes, não chamavam de nada. Matadora de matadores, cuja lista de finados somente a deusa e eu conhecemos de verdade, e isso a tornou famosa ou infame, ao fim. Tanta morte. Confesso que jamais pude enxergar a diferença. Contudo, jamais enxerguei as coisas como vocês. Jamais vivi no mundo que vocês chamam de seu. Nem ela, na verdade. Penso que é por isso que eu a amava. Enfim, na verdade, acabei virando uma página já também, por obrigação. Mesmo a gente trata sempre isso, né? Daria, caberia aqui por conta da parte em branco que existe no começo. E o curioso, talvez o mais curioso disso tudo, é que na verdade, eu avancei até um pouco mais. O parágrafo terminaria num ponto, mas depois existem 3 linhas apenas, soltas, como se fossem 3 parágrafos, mas 3 linhas, que conclui esse prólogo inteiro. Então eu falei assim, aí é sacanagem também, deixar faltando 3 linhas para finalizar o prólogo inteiro. E não são 3 linhas escritas, né? É um trecho escrito, enter, um trecho escrito, enter, outro trecho escrito. Enfim, e aí conclui o raciocínio. Diga lá, seu Rafa, o que você acha desse título aí? Primeiramente, eu achei um tanto interessante, porque ele me soa bastante latim, né? Uhum. Caveat emptor. E me traz bastante. Não fui pesquisar enquanto o Matheus estava lendo, para Acho que eu li não errado até, roubar né? na brincadeira. Mas me traz algo muito antigo, profano e característico a algo que, da mesma forma que traz a ideia de um profano, de um pagão, onde muitas vezes magias são faladas em latim ou uma língua que se assemelha a essa forma,
mas também era a língua usada, e ainda usada, na verdade, em algumas missas, principalmente no Vaticano. Então, Uhum. pegando a ideia da capa, que parece ser uma moça meio angelical, porém angelical demoníaca, Sim, e ainda brincando com o latim do profano e do sagrado, eu achei uma escolha bem feliz propícia, nesse né? título aí. Eu também não faço ideia do que seja, não pesquisei também. Eu cutuquei o Rafa porque eu sei que ele gosta de avaliar títulos, né? Mas é o clássico aqui, no caso, se você tem um mínimozinho de interesse em alguma coisa que te interessou na história, você vai lá atrás pesquisar o que é, o que significa, né? Então, querendo ou não, é um título que tem uma função, né? A gente não sabe aqui traduzir aqui do latim, se é que é latim de fato, né? Deve ser. Mas existe uma função que ele colocou aqui e isso instiga o leitor minimamente interessado a buscar a informação, né? Não achou, não? Não, achei interessante, porque existe essa frase, essa palavra, né, cavet emptor, ele é de língua latina, sim, obviamente, mas que significa literalmente tome cuidado, comprador, ou o risco é seu. Que Essa é a tradução tem literal a ver com o prólogo em si, né? Ele fala aqui em com a algum momento, própria nossa, premissa. se você não tem, se você tem escrúpulos, né? Já vou te adiantando que não é uma boa você continuar, né? Exatamente, então. Bom, e aí, Rafa, aquela nossa clássica primeira frase, né? E eu acho que, para mim, minha opinião, claro, feliz aqui do Jay Kristoff, né? Curta como gosto, suficiente para causar gatilhos na nossa mente, e aqui, de certa forma, um risco, né? Um tiro no pé, mas essa primeira página toda ele já alerta para isso, né? Que vai ter gente que não vai gostar, porque eu vou tocar em pontos polêmicos, inescrupulosos, né? Então, esteja você preparado para isso. E se já de cara você já se incomodou com isso, então vai ser um livro que você não vai ler de fato. Mas e é aquilo que a gente diz também sobre público-alvo, né? O Jay Kristoff aqui, ele tá já de cara selecionando o público-alvo dele, que é algo que alguns autores não fazem. Então, assim, vai ter gente que vai parar? Beleza, mas ele não tá preocupado com isso. Eu tô preocupado com quem quer ler minha história de fato, e minha história vai falar sobre isso. Você se incomoda? Beleza. É só você fechar o livro e ir embora. Não se incomoda? Então segue, que provavelmente você vai curtir, né? Então é essa mensagem aqui que eu acho que o Jay Kristoff quis passar com essa primeira página, né? E pra mim foi muito feliz. Sim, a premissa da primeira página dele, nesse prólogo, né, que é a primeira página em Uhum, 3 linhas, uhum, mas esse prólogo inicial eu achei muito pertinente e, assim, realmente bem arriscado. Uma coisa que eu fico, assim, é bom e é ruim, porque eu não virei a página ainda, né, não sei, não li, mas se eu vou virar ou não, isso vai depender no final do vídeo, mas eu não cheguei a virar antes de ver o vídeo, então eu não sei dizer se o estilo de escrita que se mantém aqui, não no estilo, no caso, poético, mas esse estilo mais selvagem, gore e baixo, se vai se manter no livro todo. Se for, essa aqui é uma promessa que ele fez. Porque ele sim. está dizendo assim, ó, esse livro vai ter essa pegada o livro todo. Pode Uhum, não ser nesse tipo de fala, porque pode ser que em algum momento personagens apareçam, pontos de vista mudem, não sei dizer, apesar de ele dar ao dizer que ele é o narrador, então provavelmente o ponto de vista vai ser dele a história toda, mas ele está trazendo uma gigantesca promessa, que se ao virar para o primeiro capítulo, o tom da história não se manter minimamente como tá, é uma puta mentira. Então, particularmente me cativa demais É o ser negócio. extremamente honesto, então vamos ver se isso iria se manter, mas ele foi extremamente arriscado, porém bem cheio de si. Essa questão da promessa que pode ser cumprida ou não, né? Que o Rafa está abordando aí, ela é muito relevante e aí, talvez assim, é um livro, pô, o tamanho do livro. Qual é a chance do cara manter esse tom aqui o livro inteiro? É pequena, né? Vai ter momentos que você vai precisar de falar de outras coisas, que você vai precisar sei, tocar em outros assuntos, né? Mas aí o que o Rafa tá falando, que eu acho que é bastante pertinente, bastante interessante, beleza, você fez o prólogo curtinho aqui, deixou explícito, né, que tem esse tom a história, né? Então, ao virar o próximo capítulo, não dê uma degradação, talvez um retorno muito grande, né? Não
não comece a narrar algo muito bonitinho, muito pomposo, né? Tenta manter um pouco se você precisar descer, para ir descendo devagar, né? Mostrar algo suave, sutil, para não dar aquela quebrada muito grande na dinâmica da leitura, na ideia da sua mensagem, né? E ele faz isso bem, tá? O primeiro capítulo mantém ainda essa spoilando aqui, né? Não tem nada a ver com a primeira página, mas o capítulo 1 que se inicia, ele faz ainda, e seria até interessante, às vezes, algum outro dia a gente trazer o capítulo 1 dele, que é bem escrito também, tem uma metáfora que ele usa, uma analogia que ele usa bem bacana, mas enfim, não vem ao caso, mas só para dizer que é uma promessa, né, que ele faz logo no prólogo, na primeira página, e para quem está escrevendo, começando a escrever sua história, a gente diz, né, para ficar bem atento, porque promessas, quando não cumpridas, frustram o leitor, então fique atento a isso, quando você prometer algo muito, com muito afinco logo de cara, né. Sim, e uma coisa que eu acho bem interessante nesse comecinho, que ele fala, as pessoas costumam cagar-se todas ao morrer. Não é comum, mas é plausível, sim, realmente, porque quando se morre, às vezes não é necessariamente fezes, mas existe sim uma secreção, como ele coloca, seus músculos relaxam, suas almas soltam, e o resto escorre realmente, todos tanto que alguns tipos de morte, até mesmo, o caixão ele é, né, selado, porque a degradação às vezes é muito rápida ou fica muito feio, não fica bonito Cheiro na também, né? foto, né? Então, fedido principalmente. Não. E então, o que eu achei interessante é que ele coloca um gatilho de autoridade aí, mostrando que minimamente ele jogou pelo menos no Google ou pesquisou, não sei de quando é essa história, quando a pessoa escreveu, se existe internet ou não, que às vezes o livro é de 1800 e alguma coisa, Já tinha. mas né, pesquisando ou não, ele tem o conhecimento mínimo de que realmente Justo. acontece algumas coisas nesse nível. Então, eu achei bem interessante porque isso gera, pelo menos nas pessoas que são mais lógicas ou detalhistas nesse ponto, você percebe que, olha, ele se deu ao luxo de ir atrás da informação. Então isso Uhum. gera, como a gente já falou, gatilho da autoridade. Você não precisa ser um Um legista para expert. falar sobre mortes e tudo mais. Porém, se você quer gerar um gatilho de autoridade, você precisa mostrar conhecimentos reais daquilo que você está falando, obviamente mesclado com a história, sempre tendo uma função, algo que a gente bate sempre martelo. Não queira falar, não, porque a Glock 38, ela não sei o que, tem poder de tiro e não sei. Mas isso não muda em nada Não na faz história. diferença na sua história. Não faz diferença. Então, com isso, é uma informação tipo, parabéns, meu querido, agora conta a história. Então, mas como aqui reforça o tom mais gore da história, Funesto, então morte, foi. né? Exatamente. Então, isso mostra que realmente tem um quê? De autoridade, porém de ambientação e de premissa, obviamente. Justo. Não, é isso que a gente fala de passar o tom da história, né? Ele fez na primeira página também, né? Que é um tema de morte o tempo todo, inclusive isso vai ficar mais evidente ainda ao longo da história, da trama. Mas enfim, bom, e aí, Rafa, tem uma coisa que você até comentou comigo, né? É itálico mesmo, né? Ou não, e tal. O prólogo inteiro é em itálico, né? Não o livro inteiro, mas o prólogo porque o prólogo ele tá narrando meio que bem do ponto de vista, quebrando a quarta parede, vamos dizer assim, né? Falando com o leitor, né? Como se fosse ele escrevendo, talvez um documento à mão ou conversando diretamente com você, né? E aí, nos capítulos em si, eu não lembro se tem outros interlúdios, tipo esse prólogo aqui do Lawrence River, acho que não. Mas durante os capítulos em si não é mais itálico, e se não me engano é até narrado em terceira pessoa, que tá na primeira, né? Ele tá falando dele mesmo ali. Eu sou o cara que amou a menina, né? E tal. Mas enfim. Uma coisa que talvez tenha faltado aqui, eu fiquei com a sensação pelo menos, seria uma brecha do que seria o conflito da nossa história, né? Porque assim, ele apresenta a personagem de fato, né? Ó, a gente vai conversar sobre essa menina aqui, ela era uma assassina, né, e tal, então a gente vai estar falando sobre morte o tempo todo, ela matou gente pra caramba, eu amei ela, né? Então assim, eu acho que passou o tom da história, apresentou o personagem, é, e tem um estilo de escrita que ele criou para ele aqui, identificado, tocou num negócio que eu acho legal, que é em temas polêmicos,
que isso acho que instiga a gente, leitor também. Isso aqui ninguém nunca fala sobre isso. Por que será que ninguém fala sobre isso, né? Alguma coisa tem, alguma polêmica tem, algum tabu, né? E eu vou quebrar isso daqui, né? Então, eu, particularmente, Matheus, gosto de quando as pessoas tocam no assunto tabu. Não vejo por que eles não devem ser falados, mas enfim. Então, assim, eu acho que ele abordou, teve bastante coisa positiva, né, nessa primeira página dele, apesar de achar que poderia, talvez, aqui tenha acrescentado alguma coisa sobre o conflito de alguma forma. Eu consigo imaginar, agora sim, né? Não li, não sei se o Matheus chegou a ler até o final, ou se ele só virou. Duvido muito que não tenha terminado, mas. Me deu a impressão de que essa história é um tipo de conflito que a gente chama personagem versus eu, que é quando o personagem tem. O grande conflito é com ele mesmo e toda essa evolução de personagem. Então, no caso, por falar, eu vou desmentir as histórias que falam dela, que ela fala, que ela que não sei o que. Então, assim, me parece que, existe, sei lá, uma assassina em série que mata gente, mata Deus, mata anjo, mata não sei quem que ela vai matar nessa brincadeira. E ela mesmo se divulga como a matadora, como é isso e aquilo, mas eu, que conheço de verdade, vou recontar essa história. Então Passar a me deu história muito limpa, um né? parecer de que esse conflito dela é conflito ela versus ela mesma. Claro que vai ter outras pessoas que podem ter um embate, porém a trama gira no arco de personagem dela, talvez de redenção, de queda, de ascensão, não sei aí, mas isso me deu esse parecer, pelo menos nesse finalzinho aí. Sim. Eu gosto bastante também da forma como ele termina ali, além do poder que tem, né? Penso, a última frase em si, né? Penso que é por isso que eu amava, tal. Me parece uma frase impactante, mas eu gosto muito do que ele faz, que é isso de frases curtas também no final e reduzindo, sabe? Até não tá bem piramidal aqui, mas eu acho assim, frasezinhas curtas de impacto, né? Pequenas para te dar a gente chama de punch ali no final, né? Pra quando você lê esse Penso que é por isso que eu amava, você já ficar assim, caraca, terminou, tá ligado? Um impactozão. Então, eu achei feliz a forma como o Jay Kristoff construiu esse prólogo, porque ele consegue ali te deixar curioso, consegue te fazer sentir o tom da história e ao mesmo tempo te deixa, sei lá, pelo fato de tocar em tabu, acho que te deixa mais instigado ainda. Sim, até tá fazendo um teste aqui, né, no caso em português, né, não, Talvez em não no inglês fosse, inglês, né? no inglês até daria, mas eu vi que, tipo, dá para brincar e fazer piramidal, eu acho que Sim. seria um fator visual muito forte. Assim, no É. caso, jamais vivi no mundo que vocês chamam de seu, nem ela na verdade, e por isso que eu a amava, essas frases meio que de conclusão de ela é isso, ela é aquilo, ela me mataria se ela soubesse, e o cara meio que pinta um personagem e depois fala, mas por incrível que pareça, é por ela ser assim que eu amo ela. Uhum. Então, isso já é muito forte. Isso já é muito forte. Então, essa construção final, esse último parágrafo com essas últimas 3 linhas é muito forte. E criando essa ideia piramidal, no caso triangular, de É. afunilação, traz mais força ainda de introspecção pelo fato de que está afunilando. Então, Uhum. achei assim, Tipo um filtro, né? de E- uma. Não de uma falha, obviamente, porque não é uma falha, porque ele já acertou, porque já é sim. forte, mas eu acho que Daria pra visualmente, melhorar ainda, né? semioticamente, daria para melhorar. Exato. Exato. Não, eu já escrevi textos com essa afunilada, já fiz textos conjuntos, eu acho que fica esteticamente bonito, chama atenção pra quem tá lendo, né? Além das frases de impacto serem curtas e tal, ainda assim dá o aspecto visual ali, uma harmonia que agrada o leitor quando vê. Daria pra fazer, não sei de fato se no inglês ele fez ou não, mas fato é que no português não ficou e dá uma estranhezazinha, mas nada que estrague a experiência dessa primeira página como um todo. E uma coisa assim que no final a gente não acabou lendo, mas eu acho interessante dar esse parecer, é o provérbio no começo da página, né? Ah, verdade, esqueci, pulei, perdão. Não, Vamos lá. Não há sombra sem luz, o dia à noite conduz. Entre o breu e o que reluz, ao cinza. Antigo provérbio Ashkai.
Eu achei legal agora meio que, no caso, parabéns para a tradução, porque no caso, Deve ser acredito difícil, que né? o luz com luz e reluz não Uhum. deve ser as mesmas palavras, talvez É, literais do original. Talvez, né, se você por acaso já leu o original, deixe aqui nos comentários se a pessoa traduziu ou se ela se deu ao trabalho de manter a essência e que é o que a gente manter acha a mais poderoso, né? que eu acho mais poderosa, exatamente. Então, acredito que pela pela diversidade que o português traz em sinônimos, acredito que talvez não seja ipsiliteris, mas mantém-se a ideia e, obviamente, a sonoridade ficou maravilhoso. Ficou Sim. esse versinho ainda que traz muito reforço, além do fato de que, dando essa prévia de não há sombra sem luz, no caso, yin yang, dualidade, Exato. vida-morte, temas que faz sentido, o dia a noite conduz, obviamente, imaginar o ciclo de vida como noite-dia, noite-dia, noite-dia. Uhum. Né? Se ainda for pegar a proposta de que da mitologia grega, onde existe o sol é puxado e aí a noite, a deusa da noite puxa o véu da noite, então nós temos aí mais um Bacana. ponto. Então eu achei bem legal que, mesmo que o J. Christoph não tenha pensado tão profundamente nos diversos significados semióticos que esse versinho pode gerar, só talvez a ideia da contradição e dualidade, ainda é possível você trabalhar muita reflexão em cima disso. Então, Sim. É, gostei isso também bastante. já voltando para aquela questão da psicanálise de Jung, que a gente já comentou em outros vídeos também, né, Rafa? É meio que, para Jung, pelo menos, é algo que está intrínseco, a gente chama do inconsciente coletivo ali, né? Por mais que ele não queira falar sobre isso, é uma forma que o ser humano ou desenvolveu ou nasceu com isso de contar histórias, né? De narrar eventos, né? Encontrando esses padrões e aí vem lá desde da mitologia aí, grega e tal que a gente vai observando esses padrões, né? E não só de lá, o que tem até o Joseph Campbell, eu acho, né? Que com o Herói das Mil Faces, né? Que observou também que esses padrões em história, narrado em povos completamente distantes, povos que não conviveram entre si, eles tinham a mesma estrutura narrativa, né? Para falar sobre as mesmas coisas praticamente. Então aquilo que o Rafa está comentando por mais que ele não tenha falado, vou falar sobre aqui a mitologia grega aqui, só que escrever com as minhas palavras, por mais que ele não tenha pensado nisso, o que a gente entende é que existe uma forma humana de se contar histórias que talvez permeie esse âmbito que a gente está falando aí, da dualidade, né, do noite e dia, né, enfim, dessas questões. Sim. E até pegando um pouquinho sobre a questão do itálico, voltando um pouco a esse assunto, é interessante que, no caso, quando você vai dar marcar a palavra de alguma forma, seja no itálico, seja no negrito, ou de alguma forma, tem diversas formas diferentes de você destacar. Ah, porque o negrito é que eu quero fazer palavra estrangeira, eu quero fazer em pensamento, aí eu quero que seja sussurro. Tem diversas formas que você pode marcar o texto. Né? Eu já fiz um texto onde eu quis exemplificar que é o sussurro diminuindo a fonte, fazendo que a fonte era 10 e quando era sussurro eu coloquei fonte 7, onde a pessoa tinha que se esforçar para ler, porque sim, é um sussurro, não é nem era para ela poder ver, né? Então eu acho legal porque o Matheus gosta de usar o itálico como questão de pensamento. E o interessante é que como esse prólogo é contado em quarta parede, então faz sentido ser um grande pensamento do narrador. Então eu achei isso bem legal porque muitas vezes, pelo menos o Bruno gosta bastante disso, que a gente também já falou de um conto dele, ele gosta de usar ou estrangeirismos, né, ou palavras que vêm do estrangeiro, ou, no caso, essa meio que esses enxertos ou falas que são do narrador e não do personagem em si. Então eu acho legal essa brincadeirinha que, mesmo que seja uma forma mais clássica, bonita, porque o itálico tem toda a questão da curvatura e a poesia do texto, o caput emptor, né, a parte do provérbio, mas eu acho interessante essa proposta porque ele podia simplesmente ter mudado a fonte, mas ele Sim. decidiu colocar um itálico que também faz sentido dentro dessa construção. Então eu gostei bastante utilizando Justo. essa brincadeirinha do itálico.
Outra coisa que faltou só a gente comentar, Rafa, é que é uma primeira página que tem, justamente talvez por causa dessa. Não sei se isso é só eu, mas eu acho que tem essa questão da quebra da quarta parede. Para mim, ela já vem associada, mas eu achei que ele reforçou isso em alguns pontos com sarcasmo. Né, que é algo que dá um pouco do tom da narrativa da história também, que eu vou usar de sarcasmo em alguns momentos, né? E, e bom, para mim ele já deixou bem explícito que quem não está confortável para e quem se identificou de alguma forma, quem está curioso de alguma forma, segue que vai ser nessa pegada a história. Sim, eu não vejo a quebra de quarta parede como algo obrigatório de se usar, porém eu vejo que quebrar a quarta parede, por ser uma metafísica, né, uma Uhum. metalinguística muito forte, encaixa perfeitamente. Tanto que se você for ver personagens comuns que quebram quarta parede, o Deadpool, a She-Hulk, o Máscara, que são personagens muito contraditórios no caso assim de terem ou uma psique estranha, ou um sarcasmo muito forte, ou um ativismo muito forte, algo que tem essa ideia mais pesada de ou no sarcasmo, ou na briga, ou na piada, ou coisas assim. Então eu acho que, apesar da quarta parede não ser obrigatório, eu já vi alguns quadrinhos onde a quebra da quarta parede foi muito mais melancólica, onde o quadrinista quis fazer meio que aquele call to action, né? Que, tipo, Uhum. fazer com que a gente, leitor, fizesse alguma coisa, porque era um quadrinho falando sobre, no caso, um acidente infantil que aconteceu lá no, acho que na Itália ou na França, não lembro agora, que falava sobre a questão de violência e tudo mais. Então, no final, a menininha, ela olhava para a tela, né, e perguntava se nós iríamos fazer alguma coisa. Então, Uhum. quebrou uma quarta parede, Que é porém de um lado bem sem mais sarcasmo. sem sarcasmo, mas eu vejo que como a quebra da quarta parede normalmente é uma metafísica, então quebra de realidade, então eu acho que é muito não bem-vindo, mas mais fácil de se trabalhar um Sim, sarcasmo em cima disso. justo. E aí, Matheus? Vai virar, ou no caso, viraria novamente a primeira página aí do nosso Jay Sim. Christoph? Sim, viraria, Rafa. É uma primeira página para mim, acho que impecável assim para novos escritores. Isso aqui é exemplo demais assim de técnica de escrita, eu acho. Não perfeita, na verdade, né? Porque nada é perfeito, tudo tem como melhorar. Né? A gente citou ali a questão do afunilamento no final, às vezes daria para fazer. Eu citei a questão talvez de jogar um conflito um pouco mais específico, mas ela como um todo, ela tem muitos elementos para mim que cativam, que te trazem curiosidade, né? Que passam o tom da história. Então achei que foi bem feliz o Jay Christopher aqui. Recomendo a leitura para quem se interessou, né, por alguma forma. É uma pegada, cara, eu diria tipo um Harry Potter mais adulto, vamos dizer assim, porque ela vai para uma menina que vai para uma escola também, só que é uma escola voltada para assassinato, tem toda a questão de magia, de conhecer jovens adultos ali, mas é um pouco mais pesadinho, então vai tocar sobre assuntos de sexo, vai tocar em temas polêmicos aqui, como Harry Potter não faz, né, que é mais voltado para o público infantil juvenil. Mas, enfim, para quem gostou da primeira página aqui, eu acho que vale a pena dar uma continuada aí. No caso aqui, eu vou virar a primeira página, assim, muito forte. Primeiro, assim, sem saber desses detalhes mais sórdidos de fantasia, eu já viraria. Se fosse a história simplesmente de um psicopata, viraria. Se fosse uma história de uma assassina em série, viraria. Se fosse a história de uma mulher que foi quebrada por algum motivo, viraria da mesma forma. Eu adorei a premissa, gostei demais do formato que o narrador conta a história, principalmente não pelo fato da quebra da quarta parede, mas o quão intenso ele é nas palavras, o quão forte ele é nas Ousado. convicções. Então eu gostei bastante, vou colocar na minha lista para leitura, ainda mais que eu sou fã desse gênero, ainda mais que mescla uma. Eu não sei o quão fantástico é, se ele é meio que baixa fantasia com elementos fantásticos, mas eu gostei bastante, achei bem legal, ainda mais com. Eu não sei, no caso, a moça
é a protagonista, no caso Ela é a essa protagonista. Depois a gente vai a acompanhar ela mais de protagonista? perto, o caminho dela, né? E assim, Rafa, você perguntou aí, é uma alta fantasia, tem bastantes elementos fantásticos, bastante elementos fantásticos. Não é, pelo menos esse primeiro livro, é uma trilogia, tá? Pelo menos não esse primeiro livro, não o que eu chamo de overpower, eu acho, né? Eu gosto das coisas mais pé no chão e eu senti esse primeiro, pelo menos, um pouco mais pé no chão. O segundo eu tenho minhas ressalvas e o terceiro eu ainda não li. Mas mesmo que não leia o segundo nem o terceiro, eu acho que vale super a pena ler o primeiro, que é uma história que bastante envolvente, sim. Então, maravilha, pessoal. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e deixe nos comentários se você viraria ou não viraria, se você é uma pessoa que aguenta esse tipo de história pelo fato de ser algo um pouco mais nichado, um dark fantasy, até dependendo de como é mais profundo, até entraria no green dark fantasy. Um dia a gente fala um pouco mais profundamente sobre caso apareça um livro mais assim. Então, deixe aqui nos comentários se viraria ou não viraria. E aproveitando já, deixa aqui, né? A gente sempre coloca no linkzinho embaixo, o formezinho para você mandar o seu texto, a sua primeira página, seja do seu conto, seja da sua história, seja do seu livro. Deixe lá, porque com certeza vai aparecer aqui pra gente. Beleza? Então, bora ler.